Olá, pessoal. Meu nome é Giovana Bauman e hoje, no nosso episódio especial, eu estou aqui com um convidado super bacana, uma pessoa que eu conheci aleatoriamente no nosso ramo. Para quem não sabe, eu também sou corretora de imóveis, mas foi uma pessoa que nós tivemos uma empatia muito grande, uma pessoa muito bacana e que tem uma história muito interessante em relação à transição de carreira. É uma pessoa que tem muita experiência e eu gostaria que ele mesmo se apresentasse. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, Giovana, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Daniel Marques, né? Hoje sou um dos sócios da Master Broker Brasil. Conheci a Giovana e acho que fazer isso aqui com ela é super tranquilo, porque teve mesmo essa. Até brinquei com ela, né? Não é nem empatia. Empatia é quando a gente precisa de gostar mais da pessoa ali. Foi simpatia mesmo, automático. Encontrei com ela e achei ela super bacana. Eu tive uma carreira longa na área comercial e na área de engenharia, e a vida foi me trazendo para o lado da corretagem de imóveis, e na corretagem de imóveis eu me descobri. Fiz muitas amizades, mudei completamente minha vida, moradia, e acho que eu vou participar aqui com a Giovana para poder contribuir também com muitas pessoas que às vezes ali estão meio perdidas ali no que fazer na área profissional. E o recado é ter persistência, né? Quando a É, gente tem persistência, a gente alcança os sonhos. Então, é isso. Hoje a gente está lá na imobiliária. Vou contar como que de corretor e motorista de Uber eu cheguei a ser dono da minha imobiliária e também trabalhando. isso. E é interessante a gente saber o seguinte, porque no Brasil, pelo menos, a carreira de corretor, ela é vista por muitos, né? Eu quero deixar bem claro que não são todos, mas ela é vista por muitos como uma carreira fácil, né? Com um dinheiro muito fácil. E isso acaba levando profissionais não tão bem preparados para o mercado, que acabam, de certa forma, vendo que não é isso e acaba estragando um pouco, né? Denegrindo um pouco o mercado, nosso mercado, que é um mercado bem amplo, bem rico, mas que precisa ser bem feito. Né? E eu acho interessantíssima a história do Daniel, porque o cara foi fazer engenharia na Suécia, Bioenergia, é de isso. bioenergia na Suécia. Então, assim, eu queria que você contasse isso pra gente, Daniel, porque eu acho que muita gente não sabe disso, né? Na verdade, a ida minha para a Suécia, lá atrás, nem foi com esse objetivo de estudar isso, né? Eu, a minha família é muito evangélica. Meu pai era pastor, né? Meu pai já faleceu, mas era pastor. E eles quiseram me colocar num seminário. Eu, por falta de vocação, não consegui ficar no seminário evangélico e fui viver uma vida ali, caiu, estudar lá para jogar futebol. Eu queria era jogar futebol, queria ser jogador de futebol igual todo brasileiro, mas tinha de estudar para ficar lá. Então a gente estudou bioenergia, foi estudando, acabei tendo outros relacionamentos lá, fui ficando lá até a doença do meu pai se agravar. E aí decidi voltar para o Brasil para ficar aqui e tive que recomeçar. Trouxe um pouco de estudo de lá. Na época, 1999, bioenergia, engenharia de bioenergia nem existia no Brasil, né? Essas lâmpadas LEDs aí que hoje tá o estúdio todo aqui de lâmpada de LED já existia desde 1970, mas no Brasil não era nem falado, agora que está sendo aplicado. E lá na Suécia já tinha um estudo mais aprofundado disso, e foi o que eu acabei trazendo de bagagem, de experiência profissional, e só fui aplicar mais tarde isso na minha vida. Mas aí eu tive que lidar com uma coisa aqui no Brasil que você conhece muito mais do que eu, que é mão de obra. Trabalhar com mão de obra no Brasil não é fácil. Abri minha construtora por meado de 2013, mantive ela até 2019 e tive muito problema
tentando construir, tentando fazer projetos de AVCB, obrigatoriedades, normas, aplicação de norma, e você tem que ter uma mão de obra muito refinada, muito precisa, e acabei não conseguindo, não tinha isso. E na época eu tinha alguns amigos que frequentavam minha casa por causa de uma célula evangélica. A maioria era corretor de imóvel, não entendia aquilo, porque era uma célula mista, ia homens e mulheres. Mas tinha assim, tinha 15 pessoas, 7 homens, 8 mulheres. Dos 7, 5 eram corretor de imóvel. Eu assim, meu Deus, por que só vem corretor de imóvel na minha casa? E eu passando aperto com a construtora, aperto com obra, e eu sempre tive muita facilidade com venda. Quando era mais jovem, eu tive empresa, fui voluntário numa associação de arte e cultura e fui ajudar na área comercial disso, a se vender, Arte pela Paz. Abraço aí pro Anderson, acho que ele continua no projeto, né? Arte pela Paz, a Casa de Cultura Arte pela Paz. Sempre tentando mudar a área comercial. Esse planejamento comercial ia muito rápido. Na área de engenharia, eu conseguia apresentar muito bem um projeto, apresentar muito bem as ideias. Eu brinco que o engenheiro ele é um pouco intérprete, né? Ele tem que pegar o que a pessoa quer comprar e traduzir para uma mão de obra ali executar. E a minha dificuldade não era nem essa na interpretação, não. Eu sempre tive muita dificuldade de ser uma pessoa muito mandona ali, sabe? Para exigir demais do ser humano e parece que na construção civil só funciona assim. Se você for mais duro, se você for mais incisivo, eu não consigo ficar medindo se o cara levou, não levou saco de cimento, contar quanto tijolo, quanto de ferragem. Fugia muito ao meu natural. Então eu vendia a obra, chegava na hora de executar a obra, ficava com dificuldade de mão de obra, equipe técnica para acompanhar saía muito caro, acabei indo desistindo e foi tendo problema financeiro. E dentro da minha célula, o pessoal começou. Daniel, por que você não vai ser corretor de imóvel? E eu tinha mais preconceito, eu acho, que todo mundo sobre corretor de imóveis, né? Eu fiquei muito na dúvida até. Um ex-sócio meu, o Carlão, me conhece, o Carlos da Séculos Imóveis, ele veio falar comigo, cara, do jeito que estão as coisas aí, você tem que decidir, né? Um homem não pode ficar sem um carro, você tá com muito problema. Eu virei para ele e falei, cara, eu não sei o que eu acho pior na época, né? Ser motorista de Uber ou ser corretor de imóvel. Eu queria ser outra coisa completamente diferente, mas tive que encarar assim. E hoje, né, quando a gente vai começar algum treinamento de um novo corretor, ou vai aconselhar pessoas, eu falo, olha, muitas vezes a gente tem muito preconceito com uma atividade que a gente tem habilidade natural. A gente não se permite se entregar ao destino, às coisas que vão aparecendo na vida da gente. Eu acredito muito em Deus, acredito que Deus abre essas portas e eu faço essa brincadeira comigo mesmo, né? Por que será que aparecia tanto corretor lá na minha célula? Enquanto eu estava orando e tudo, aparecia gente que era corretor de imóvel. E talvez era um sinal assim. Talvez Deus estava lá, ô meu filho, você não está vendo, não? É isso aqui que você tem que fazer. E aí o Carlão, né, falou comigo, vai trabalhar, vai ser corretor de imóvel. E a princípio eu preferi ser motorista de Uber. Virei, peguei um dinheiro com ele emprestado, aluguei um carro e comecei a rodar de Uber. Isso foi que ano, Daniel? 2018. Não tem tanto tempo, né? Porque assim, foi uma história é uma história que é referência de sucesso mesmo, né? Porque a gente sabe que de 2018 para 2023, 6 anos. Sim. 6 anos, muita coisa mudou, né? Foi. E foi assim, Giovana, do zero. Do zero não, né? Do negativo. Já comecei devendo o Carlão, fora o tanto que eu devia na construtora.
Devia para mais de 450 mil de dívida. E fora as minhas coisas pessoais. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque também dívida paga a gente não tem mais vergonha, né? Sim, não, e Se estiver outra, pagando, isso não tem fez mais problema. parte do seu crescimento, Sim, né? e foi muito interessante, assim, porque, tipo, eu comecei como corretor, ó, como motorista de Uber, e era difícil pra caramba, viu? A galera aí do aplicativo, às vezes, né, a gente fica até com esse ranço, né, entre passageiro e motorista. Nossa, se vocês soubessem o tanto que o motorista fica sentado ali para ganhar uma graninha, é pesado, é pesado. E eu passava, né, sou pai, não podia atrasar pensão, então tinha que trabalhar ali. E aí o Thiago, que era gerente e era da minha célula, gerente da Agribel Imóveis, me convidou. Não, você não vai trabalhar com o Carlos, não, você vai trabalhar comigo. Eu falei, pô, o Thiago era uma pessoa que frequentava a minha casa, estava sempre lá. Eu fui pesquisar sobre a Agribel e falei, não, Empresa vou trabalhar grande, lá, né? empresa grande, vai dar certo. Graças a Deus, nunca mais vou ter que ter funcionário, né? Pensei e fui lá trabalhar assim. Na segunda semana de trabalho, um diretor da Agribel virou e falou, ó, se você tivesse no mercado imobiliário há mais tempo, você era sucesso. Você vai ter sua imobiliária. Eu falei, não vou ter de jeito nenhum, você tá doido, não quero ter empresa, CNPJ, nada na minha vida, nunca mais. E comecei a fazer as captações, a captação de imóvel aí para o corretor, eu acho que é o pontapé inicial. Uhum. Tem que quebrar mesmo esse gelo de querer falar que é corretor de imóvel, apesar de todo o preconceito, as pessoas não vão te julgar pela profissão, elas acabam te julgando pela sua seriedade. Sim, Se você sim. é uma pessoa correta, séria, os próprios clientes vão descobrindo isso. Sim, e tem uma coisa interessante que não é só no lado da corretagem, né? A gente vê que em todas as profissões tem essa questão da seriedade, né? Quando você falou da mão de obra, e sabe, trabalhar com construção também, a gente sempre fala que quando o mercado está aquecido, até médico vira construtor, todo mundo, né? Quando vem a crise, só ficam os que estão ali na Engenheiro raça. virou motorista de Uber. Exatamente. Gente, eu lembro que em 2018 o que tinha de engenheiro, acho que em 2018, quase todo mundo, eu sou engenheiro disso, engenheiro daquilo, vira motorista de Uber. Por quê? Porque a gente tem as necessidades que não podem esperar. É o aluguel, é a prestação, é a pensão, né, o alimento. Então, essas coisas a gente não pode esperar. Mas todo mercado tem sua. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Não tem trabalho sem dignidade. Você perde a dignidade se você não estiver trabalhando. Agora, todo trabalho é muito digno. Eu não tenho problema nenhum. Toda vez que eu pego Uber hoje, não é muito comum, mas eu sempre bato esse papo com o motorista ali do aplicativo. E, para mim, foi uma forma de entrar no mercado imobiliário. Passei um bom aperto no início como corretor. Não, não me adaptei tão bem à forma que é a corretagem aí na maioria das grandes empresas. Acho que o corretor mesmo, que é o cara que é a mola de tudo aquilo ali, era muito desvalorizado. O trabalho dele. Já dou uma dica: se você vai ser corretor de imóvel algum dia e tem gerente ou diretor que fica muito sentado no escritório, sai fora desse pessoal, né? Corretor bom tá na rua, Uhum. corretor bom tá fazendo relacionamento pessoal, corretor bom não fica no escritório demais. O corretor ele lida com pessoas. Sim. Quando eu fui fazer o curso do Sindimóveis, tinha um professor, esqueci o nome dele agora, você me desculpa aí, professor. Ele falava assim: o nosso negócio não é de imóveis, o nosso negócio é de gente. E aí, para mim, foi sensacional ouvir aquilo. Porque a vida toda eu fui voluntário na Arte pela Paz, era voluntário lá na minha igreja
recebendo pessoas na minha casa. E minha vida sempre foi de cuidar de gente. E isso foi abrindo meus olhos, né? Porque na corretagem, eu brinco muito, né? O cara pode ter o carro que ele quiser, mas ele tem que guardar numa casa. Uhum. Então a casa é mais importante do que todos os outros bens. É onde você guarda a sua família. Então o corretor ele passa a ser um pouco íntimo de algumas pessoas. Eu acho que ali está o grande segredo da profissão. Quando você começa a escolher um lugar para o seu cliente, que é o lugar que você escolheria com as condições dele, para a família dele, para o que ele almeja. Eu acho que o corretor ele dá uma grande virada quando ele sai do escritório, sai do anúncio, não está ali fazendo vídeo de demonstração do que é o imóvel e começa a olhar para o cliente, para a pessoa e Sim, descobrir, não, o que essa pessoa precisa, que sim. ela ainda mesmo não sabe que eu tenho disponível no mercado que vai atender exatamente o que ela quer. E foi assim que eu comecei a trabalhar, prestando menos atenção nos meus gerentes, nos meus diretores, nos lançamentos e começar a olhar mais para o meu cliente, ver o que era o melhor para o meu cliente. Sim. E isso acabou me dando muito know-how, né? Os meus clientes, que eu agradeço muito por eles terem confiado em mim, sabem que a maioria deles, nesse curto espaço, dentro de uma pandemia, valorizaram muito o patrimônio deles. Uhum. Sim. Tem Alphaville aqui, Lagoa dos Ingleses, teve cliente meu que comprou lote por 400 mil reais e vendeu Hoje. casa de 4 milhões no lote, gastando Uhum. 2 milhões construindo, ganhou mais do que na profissão dele. É interessante que na pandemia nós tivemos um alto, tanto no ramo da construção civil, no ramo da corretagem, a gente teve um boom, né? Foi assim, um período da pandemia onde aí as pessoas começaram a enxergar o que era necessário. Você tinha que ficar preso em casa, então aí você começava a observar que sua casa era pequena, você precisava de uma casa maior, então seu apartamento precisava de uma reforma. Então movimentou muito esse Sim, mercado. teve uma cliente minha, acho que eu chamava Cláudia, não esqueço que ela me ligou e falou, Daniel, pelo amor de Deus, arruma a casa pra mim, porque o meu sofá virou um pula-pula. Ela tinha 3 crianças e não estava aguentando ficar dentro de casa com as crianças e mudou para casa, que foi um efeito, né, que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas queriam muito ali o apartamento, Uhum. mais perto do centro possível, mais perto do trabalho possível. E as pessoas agora não, agora eu quero uma casa, eu quero tranquilidade, eu quero qualidade de vida, Sim. eu quero poder trabalhar de home office. Isso Uhum. tudo foi mudando. E para minha sorte, eu entrei na profissão na hora certa. Acho que Deus sabe, né, de todas as coisas, mas assim, foi um sucesso repentino com vendas. Eu realmente vendi muito durante a pandemia, mas essa pandemia me ajudou. Eu lembro quando começou o negócio da pandemia, minha mãe estava morando lá em casa e eu virei para ela e falei: Ó, mãe, a senhora tem algumas comorbidades? Eu vou falar para você ir para casa da vovó porque eu acho que eu tô tendo uma chance aí. Ela, como assim? O que que foi? Mandando embora? Oh, Daniel. Aí foi igual a novela mexicana. Oh, Daniel, Por que que você por vai que você tá me me mandando tirar daqui? Eu embora? falei, ó, mãe, é porque é o seguinte, eu errei muito aí na profissão e eu acho que eu tô recebendo uma chance. Eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar. Eu não vou parar. Sim. Eu não vou ficar dentro de casa, eu vou assumir parte desse risco. Hoje eu nem sei se a gente pode falar muito que a gente quis assumir o risco, Hum. mas assumi o risco, fui trabalhar no mercado imobiliário e nessa época estava tendo essa grande migração, né? Aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, Nova Lima, as pessoas começaram a migrar, né? Não viajava. Uhum. Não podia sair para um lazer. O que que Não queria? tinha Ó, eu vou shopping, trocar não de tinha nada. casa. Exatamente. E tanto Até os carros pararam de ser sim, fabricados, né? Não dava para sim. trocar carro, então vamos trocar de casa. E aí todo mundo foi mudando de casa e o Daniel foi lá vender lote, vender casa. E foi uma maravilha, assim, sabe? A profissão, eu fui conhecendo pessoas,
Conheci duas pessoas especiais que eu tenho que falar delas, além da Giovana, né, e tantos outros corretores parceiros, mas teve dois clientes que realmente me chamaram muita atenção. O Cleomir Júnior, da Valor, que, pô, me pegou e falou, cara, você tem potencial, por que que você tá aí? Não, você tem que ter sua empresa, você tem que ter sua imobiliária. É, Então é um cara que foi referência para mim. Queria que eu ia trabalhar no negócio dele. Hoje sou representante do negócio dele também. Mas admirei muito a história de superação da vida dele. E a Selminha Peixoto, que hoje é minha sócia, que também tem uma história linda de superação como mulher. Veio de Capelinha e é uma mulher sensacional na área de negócios. Ela era minha cliente, trabalhou no para ela, vendo as coisas dela, fazendo consultoria, sem nem a venda ser minha, para ela, cuidando dos negócios dela. Ela teve uma valorização patrimonial pela minha consultoria. Chegou uma época, ela virou e falou: Ah, quer saber? Eu quero ser sua sócia. E aí começamos a Master Broker junto com uma cliente. Era uma cliente que comprava ou que alugava comigo, virou minha sócia e estamos juntos hoje. A Master Broker está com outros colaboradores. Hoje a gente ensina as pessoas a serem corretores de imóvel. Eu faço toda essa gestão, faço a administração. Não tenho mais problema de mão de obra, apesar de que às vezes a gente continua indicando. Não, e tem um negócio, a gente não tem problema com mão de obra na corretagem, mas a gente tem problemas, às vezes, com o próprio cliente, né? Que são clientes que, às vezes, por uma forma de pensar alheia, elas simplesmente não atendem, não respondem mensagem, né? Quem é cliente ou quem foi cliente vai vestir essa carapuça. Então, assim, são pessoas que precisam, que não precisam nada, que a gente está aqui para isso, a gente recebe para isso, né? Mas que a gente tem esse problema, sim, da falta de feedback. Mas é como toda profissão tem seus problemas. Eu acho interessante que além de todos os cursos que eu fiz, além de todas as graduações, eu fiz a graduação tecnológica para ser corretora. Ah, Além que do curso, bacana. eu fiz o curso técnico e depois eu falei, mesmo entendendo já de construção e de sabendo dessa preocupação com o cliente, eu fui lá e fiz 2 anos de graduação tecnológica para me tornar uma corretora mais experiente. Eu vejo que falta ainda. Todos os dias a gente já tem muito que aprender, né, Daniel? Todos os dias você pega um cliente com uma necessidade diferente. Então, das duas partes. Ou aquele cliente, porque o ramo da corretagem, ele tem tem formas de você locação, venda, incorporação. Aí tem gente que se especializa em fazendas, terrenos rurais, loteamentos. Então é um leque de oportunidades muito grande. Mas você está sempre tem que se especializar para ser uma pessoa melhor aquilo ali. E geralmente não é porque você é a pessoa melhor que você é o corretor mais cotado, né? Que você é o profissional mais bem falado. De forma alguma, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É Eu tenho verdade. certeza que você também tem esses problemas. No seu caso, você se dedica a vendas e alocação? Como é que é? Sim, a Master Broker trabalha com locação de imóveis. A gente é mais segmentado para o lado de Nova Lima e Lagoa dos Ingleses, Alphaville, mas a gente também trabalha aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. A locação de imóveis, ela. Eu conheço um dono de construtora que também tem imobiliária que falou comigo: ó, a locação de imóveis é a estabilidade de uma imobiliária. Porque você acaba tendo uma carteira não só de clientes, mas de renda ali. E eu falo uma coisa assim hoje, trabalhando e cuidando de imóveis, por locação. Se a pessoa fica te oferecendo um empreendimento para você comprar como investimento e não administra a locação daquele empreendimento, tá meio estranho. Estão te oferecendo uma coisa que não é tão boa. Porque se é bom, ou a imobiliária também quer administrar aquilo que é bom, Sim. né? Então, assim, tem muitos imóveis hoje,
que eu falo, não, não compra. Uhum. Mesmo sabendo que é uma venda certa, que eu vou ganhar um Uma dinheiro, mas comissão. se eu não administraria aquele tipo de Uhum. imóvel, aquele tipo de público, ué, então por que que eu vou falar para o meu cliente comprar? E aí vou de novo nesse cerne da questão para mim, que era o cliente, a pessoa. A gente pode se especializar em vários tipos de atendimento, mas qual que é a demanda daquele cliente? Qual que é o investimento daquele cliente? Uhum. Aquele cliente se dá bem em ter um capital para outra pessoa alugar o imóvel, né? Porque se a pessoa, pô, é mais sistemática, tem um desgaste natural de um imóvel, Uhum. né? O Tem. cliente não dá conta daquilo, então vamos fazer o seguinte: não vamos comprar um imóvel para você alugar, vamos comprar imóvel na planta que daqui 2 anos Ótimo. vale mais, e Uhum. aí você recupera vendendo para outra pessoa, vira um investimento do mesmo jeito que uma locação. Sim. Aí, no caso, você acaba sendo um consultor, né, financeiro, Sim, né? eu acho que eu descobri isso na corretagem, eu não sabia disso na minha própria vida. Essa gestão de patrimônio faz muita diferença. Isso não é ensinado no Brasil. Não. Lá fora, o americano tem essa noção do patrimônio, não só o americano, né? Os ingleses, a família real da Inglaterra tem como grande pool de Uhum. riqueza imóveis, Sim. né? Então, o mercado de imóveis é um mercado muito seguro. As pessoas ficam aí, eu vou colocar no investimento de renda fixa. O imóvel é um rendimento de renda fixa muito melhor, porque você não baixa o preço do que você comprou. Se você quiser, você não vende. Eu só vendo daqui para cima e eu ganho no imóvel. Então, o investimento imobiliário eu acho ele muito bom, de muita segurança, dependendo do que você tem de consultoria ali para fazer. O Uhum. corretor de imóvel, ele só vai ser respeitado por um cliente se o que ele indica é bom. Sim. E se o que ele indica for ruim, ele está perdido, Sim. né? A culpa vai ser sempre dele. Então, já que a culpa vai ser sempre nossa, vamos ficar com o mérito. Em vez de ficar com a Exatamente. culpa, ó, o mérito então é esse desse investimento. Aprendi a fazer muito isso para os meus clientes, olhando como se fosse comprar para mim, Uhum. né? Que aí é diferente do que eu vejo na maioria do mercado imobiliário. Aí eu vou vender o que eu tenho na minha carteira, eu vou vender. Você Exatamente. entrou aqui no meu estande, você tem que comprar isso daqui. Então eu não me adaptei muito bem com isso. Eu sou muito mais de ler a necessidade e indicar. Então a gente trabalha na locação. A locação eu acho que é uma porta de entrada de um cliente para Para compra. compra, porque se ele está alugando hoje, um dia ele vai querer, vai poder comprar, né? Alguns clientes você senta com eles depois e mostra o valor que ele está despendendo ali numa locação, o tanto que Uhum. ele poderia comprar ou construir com aquele valor que ele gasta no aluguel. Então a gente vai ficando mais especializado na área financeira, Sim. dando essa consultoria e ganhando a credibilidade do cliente. Sim, que eu acho que o mais importante de tudo para pessoas profissionais, é claro, o dinheiro, o retorno financeiro é uma resposta boa, mas o mais importante de tudo é o cliente satisfeito que vai te indicar outros clientes e tudo que ele for fazer, ali ele vai lembrar de você, né? Ele vai lembrar de você, ele vai te pedir auxílio. Eu acho super chique, gente, quem é corretor nos Estados Unidos, porque eles têm um respeito muito grande. Mas aqui no Brasil eu conheço alguns clientes que falam assim: ah, não, mas eu vou falar com o meu corretor. Como se ele fosse um médico, sabe? Um médico da. Ó, na verdade, a gente serve muito de filtro. Eu não esqueço uma negociação de um lote que, para cliente decidir pela compra, a gente analisou a previdência dela. A previdência dela e do marido dela, e eu mostrei para ela que o investimento na construção e na casa renderia ao longo do tempo mais do que a previdência que ela ia fazer, pelo ganho que ela ia ter na construção. E eu lembro que ela foi uma cliente minha, ela era da área jurídica, ela foi a que mais me pediu CNDs e
uma ficha, assim, completíssima. O povo diz a capivara completa, né? Para ver se por que que você estava querendo saber tantas coisas, porque hoje em dia, né, é muito complicado você confiar esses dados numa pessoa, Sim, e né? eu tinha de pegar isso tudo do proprietário. E o proprietário, uma pessoa corretíssima. Eu lembro que eu fui lá na cidade administrativa por causa de uma CND ambiental que eu nem conhecia, de uma provável multa. Fui lá, tirei tudo para eles. E no final, quando a gente fechou a venda, o proprietário virou e falou: É, Daniel, essa venda não ia acontecer sem um corretor. E do outro lado, a mesma coisa, o sentimento dela também de tipo, pô, esse cara tirou todas as minhas dúvidas. Sim, Aprendi muito isso. O cliente, ele tem objeções. E a gente, como corretor, nós temos que vencer a objeção. Ah, a objeção dela é uma licença ambiental que não é necessária. Lá na cidade administrativa, eu vou lá buscar para ela. claro. Ela está precisando disso para ter segurança para fazer. Tudo bem, não tem problema. A minha gestão é de pessoas, não é Uhum, do imóvel. Às vezes nem é isso que é o necessário na documentação, mas eu vou oferecer para ela, porque isso vai dar segurança para ela. Comprou o lote. Na semana seguinte, um amigo do esposo dela virou e falou, me ligou e falou: Daniel, aquele lote que ela comprou tem outro igual? Falei: tem, o mesmo proprietário, tem o outro do lado. Ele virou e falou: não, então eu vou ficar com ele. Aí eu não tive que fazer visita, não tive que tirar CND, já fiz duas vendas em um por conta dessa indicação e por conta do filtro, sim. que é muito importante. A gente, ali na negociação, né, o proprietário quer vender pelo mais caro. Uhum, O comprador quer vender pelo mais barato. sim, Nós temos que ser o filtro. E o filtro tem que ter bom senso, né? sim, Um bom senso de justiça. Quando termina uma negociação, que o proprietário está feliz, que o e cliente que comprou está feliz e que você está feliz com a comissão, gente, os três saem para jantar juntos, não tem problema, né? exatamente. Agora, esse pessoal que fica aí com medo de encontrar com o cliente, não tem jeito. Eu moro na Lagoa dos Ingleses, eu vou ter que encontrar com meus clientes todos os Sim. dias. Uhum. É uma mini cidade ali Não, menor. Belo Eu encontro com Horizonte eles é o um tempo ovo, todo. né? Belo Você é Horizonte. construtora. Você mora no condomínio que você constrói. Se chegar lá, não tiver boa a casa, você vai ter que encontrar com eles. Então, uma boa dica aí, ó. Vai escolher um corretor, vai escolher uma construtora, descobre onde é que ele mora, né? Descobre onde é que ele trabalha, descobre Exatamente. o histórico dele. Você vai encontrar com a pessoa no meio da rua, porque tem muito lugar que você faz a venda e nunca mais vai ver aquele cara. É, Então, a gente hoje trabalha com corretores especializados que moram nos residenciais, né? E aí é uma referência. Uai, uma pessoa que me vendeu a casa está aqui no outro lado da rua, sim, né? sim. É por Quem isso que faz certo não tem medo. e é por isso que a corretagem, ela se geralmente você setoriza naturalmente, né? Uhum. Você pega ali os quadrantes porque é a região que você mais conhece, que as pessoas te conhecem, que existe essa além de existir a questão da indicação, ainda existe a questão que nós estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, o mineiro é super desconfiado e ele gosta de provas, provas sociais, né? Sim. E É, vira uma amizade. Eu tenho um senhor que eu atendi lá atrás, faz uns 2 anos, chama Marcílio. Depois de um tempo eu vendi a casa para o filho do Marcílio, né? Agora eu tô vendendo um apartamento do outro filho do Marcílio. E assim, é um cara que eu encontro com ele, eu tenho prazer de encontrar com ele. E vejo que é uma coisa recíproca, recíproca. né? A gente toma um café junto ali na Lagoa dos Ingleses, se cumprimenta, encontra no laboratório, bate um papo. Eu acho que a corretagem me deu muito do que eu sempre gostei, que são pessoas, né? Me deu a possibilidade de conhecer a Giovana, Hum, bater um papo com a Giovana, conhecer a filha da Giovana, o marido da Giovana. Então a gente vai assim fazendo um network não forçado, que é o que eu acho importante também, porque tem muito tipo de vendedor que fica fazendo aquele network forçado sim.
e você sente, a pessoa vem te apresentar o negócio, você sabe que é porque ela quer ganhar dinheiro, É, entendeu? E é diferente quando a pessoa te busca e você vai adaptando aquilo. Então, assim, eu sei que vai muito na contramão do que muita gente fala e faz, mas assim, não tem meta de venda, sabe? Eu tenho a meta de atender muito bem uma pessoa e ela lembrar do meu atendimento. A riqueza, as vendas, o sucesso, eles vêm naturalmente. Quando você faz o bem, as coisas vêm naturalmente, não tem jeito. isso é até uma das 7 leis herméticas que a gente tem, né? Que é ação e reação, né? Da sincronicidade. E isso tudo se aplica a isso. Quando você faz o bem, você não pode esperar outra coisa. Mesmo que te apresente como um mal, que aquele negócio que você está tentando fechar não deu certo, alguma coisa ali está esperando para uma coisa bem maior, né? Não existe isso. Você falou tudo, Daniel, tudo. Toda vez que você faz o bem, você não pode esperar. Não tem como você plantar laranja e dar pitanga, né? É a Você, lei da semeadura, né? exatamente. É impressionante isso, como isso funciona e como às vezes também a gente é bem resistente, né? A gente quer colher o abacate de qualquer jeito e não é a hora de pegar abacate, é a hora de colher banana. Então a gente às vezes não se toca assim nisso, mas eu acho que a gente está aqui para aprender. Você falou sobre o aprendizado, né? O aprendizado técnico. Mas eu tenho visto também que na nossa sociedade nós estamos precisando do aprendizado humano. As Hum, pessoas estão muito convictas de verdades absolutas, em vez de conseguir ouvir o divergente, né? Recentemente, em minha vida, eu tenho atentado para outras áreas, né? Eu fiquei muito focado na área profissional. Até porque tenho um filho, tenho responsabilidades, então eu precisava recuperar aquilo. E recentemente eu tenho adotado esse mesmo critério para minha vida pessoal, sentimental. Então, de tipo, peraí, não tem uma verdade absoluta, né? Eu talvez estou aqui a ferro e fogo querendo caminhar de um jeito, e talvez um outro jeito divergente venha e agrega, né? E tem tanta coisa aí hoje no mundo causando divisão, sim, né? A política, a religião, né? Alguns status sociais. As pessoas estão tão rotuladas que elas não estão nem conseguindo mais ouvir o divergente. sim. E é na divergência que você consegue encontrar um pouco mais de conhecimento. Porque se aquilo que você escutar já é o que você pensa e o que você quer escutar, não tem Não tem crescimento. crescimento. Você precisa, de certa forma, é, crescer em todos os sentidos. E nem tudo é racional, né? Nem tudo é científico. Né? A ciência não explica, não consegue explicar Deus. E como não acreditar em Deus se nós estamos aqui? Uhum. Né? Então, assim, eu sei que podem alguns cientistas virem criticar, mas esse é o meu pensamento. E eu acho que isso me faz muito bem. Então, nem tudo é racional, né? Nem tudo é racional e nem tudo a gente consegue ver, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir, né? E isso é fantástico. Esse crescimento, essa evolução humana, espiritual, emocional, ela está muito ligada, eu acho que faz parte de muitas pessoas no momento, né? Muitas pessoas passando por essa questão principalmente no trabalho, que eu conheço de gente falando transição de carreira, que não está satisfeito e que quer mudar e não sei, mas querem uma resposta para ontem, querem algo racional ou então um contrato, isso daqui vai ser o seu sucesso. E nada. E às vezes querem a resposta delas, né? Exatamente. Ela já tem a resposta, ela só quer que dê certo Uma aquilo que já quer confirmação. fazer. O meu melhor amigo, ele é psicanalista e ateu. É. Ele é totalmente de áreas humanas, eu totalmente de áreas exatas. A gente é amigo há muitos anos. Eu acho que eu conheci ele, eu tinha 12, eu tô com 45.
as divergências minhas e deles, de forma de vida, nos afere muito. Eu vou aprendendo muito o pensamento dele e ele aprendendo com o meu pensamento também. E isso é uma coisa que, assim, por mais que seja difícil, é um trabalho emocional e mental, você andar com pessoas que pensam diferente de você te faz maior do que ser igual. Esse exercício dessa palavra que chama empatia, ela é sensacional. O perdão. Você só consegue perdoar genuinamente as pessoas como Cristo falou lá na cruz. Perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Eu já tive nessa vida profissional muitas divergências. E às vezes você só consegue perdoar algo porque você consegue ver, não, mas no ponto de vista daquela pessoa, ele só consegue pensar assim. Né? Ele só consegue aceitar que isso é realidade, isso é certo. E eu não estou aqui para julgar quem que tá certo, E quem isso que é tá uma errado. questão de respeitar o outro, né? De respeitar. Eu, pelo menos assim, eu não tenho uma religião, eu não frequento um templo. Eu digo que eu estou aberta, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu creio nessa força maior, mas eu não frequento, eu não sou religiosa, não sou uma mulher religiosa. E eu tenho certeza que isso tudo que você disse é fato. A gente aprende muito mais quando você tá com um diferente, né? A não ser, se você não tá aprendendo é porque você está uma xícara cheia. Então, quando você tá uma xícara cheia, qualquer coisa que você colocar ali vai derramar e você não vai aproveitar. Então, você tem que estar preparado, uma xícara vazia para poder receber novos ensinamentos. Você pode aceitar ou não. Você pode concordar ou não, mas escutar o outro é uma questão de respeito, Sim. né? Ou não escutar, se vocês, né, se a pessoa, eu não quero escutar isso, ok, não chegou o seu momento. Eu tenho uma filha cientista e ela é assim, no nosso, na nossa, eu fui mãe adolescente, né? Então hoje elas são 3 mulheres e hoje às vezes o que ela fala eu simplesmente, aham, tá, então beleza, não, te respeito. Eu acho que o momento de cada um vai ser, mas dá vontade de você chegar lá e falar assim, Deus existe sim. Eu vou mandar um e-mail para ele e ele vai te mandar um e-mail falando que conversou comigo. Mas, Se Deus respondeu o e-mail, realmente ele não existe. pois é, com Se certeza ele vai ser um precisar fake, disso né? para se comunicar, ele está muito retroagido. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo lá na Suécia. E isso me ensinou muito, eu era muito novo. Na Suécia tem um prato que chama chustrame. Que, É que, horrível. chuchu? Ah, chuchu não, é repolho com alguma coisa? Não, é um peixe Eca. defumado, Ai, enlatado. Mas, gente, quando abre um a tal da fedor. lata, é um fedor. Parece que eles É um deixam fedor curtir, tipo é. virar carniça, né? Isso, vira uma É. carniça, o negócio é. E aí tinha umas torradas duras lá. Eu lembro que o Christian, que eu conheci lá, sueco, virou e falou: Daniel, você gosta de chustrame? Eu não. Isso é fedorento demais. Ele virou e falou: mas você nunca experimentou? Eu falei: que coisa, né? Como é que eu posso falar que eu não gosto de algo que eu não experimentei? Aí fui comer o bendito do chustrame, ainda bem que não vende no Brasil, porque ninguém ia me suportar. O negócio é gostoso pra caramba, mas é fedorento de com força. Aí quando vieram pra cá, da Suécia, eu recebi umas pessoas aqui, eu fui fazer piqui. Piqui. E o fedor do piqui, para nós mineiros não, porque a É. gente acha que piqui é cheiroso, tem gente que acha piqui cheiroso. Piqui é fedorento pra caramba. Quando ele chegou aqui, esse trem é podre, Daniel. Você já experimentou? Então você não pode falar que não gosta. Então eu acho que a divergência tem nisso, né? Para todo brasileiro, não, todo mineiro mais ali, o pessoal do Montes Claros ali,
O piqui é uma delícia. Minha mãe e minha irmã são alucinadas com Come piqui. piqui igual come pescoço de peru, né? É. Ai, ai, ai. E chega pra um de fora que vai ver aquele cheiro, vai ver aquela fruta esquisita, vai falar, ó, isso aí é horrível. Eu, particularmente, eu gosto do cheiro de piqui, mas lá em casa nenhuma das minhas meninas gosta. E eu acho que eu nunca fiz lá em casa, por causa do cheiro mesmo. Acho que só eu que gosto. E eu metendo o pau no chustrume do sueco. Eu garanto que na hora que eu falei do chustrume, você ficou pensando aí, ai, que trem nojento, eu também não ia querer não. Mas é isso, né? O Divergente a gente aprende muito pra gente, piqui é uma delícia, pra eles, chustrume é uma delícia. E um papo que era de corretagem virou de um monte de Um monte outras de coisas. coisa. Na verdade, a intenção era falar sobre essa transição e eu achei que você é uma pessoa que tem muito a contar, porque além dessa história toda de como você chegou e está aí no mercado e sendo respeitado, ótimo profissional, tem a questão que você até pulou, ser professor de inglês, né, reconhecido pela Cambridge, assim, tem N coisas ainda, porque eu acho que o tempo ainda não dá para a gente poder falar sobre todas as coisas, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresas. Sobre a questão da corretagem, e poderia ser qualquer outra profissão, eu acho que a mensagem ideal para esse canal, eu vou até pensar na capa que eu vou colocar, é sobre aquelas pessoas que estão com medo e que não sabem se fazem uma mudança de carreira, seja ela qual for. Eu acho, eu falo muito, né? Quem me conhece, eu falo. A corretagem salvou minha vida. E, na verdade, ser flexível salvou minha vida, né? Às vezes, para mim, o destino era ali, a corretagem. A corretagem me saldou muitas dívidas, fiz muitos amigos, amigos de trabalho, amigos de negócio, amigo para a vida, ampliou. Mudei meu bairro, mudei minha moradia, mudei meu carro, mudei meu jeito de socializar. E isso partiu de uma transição, mas o negócio da transição que eu acho que me marcou foi de ceder, sabe? A gente tem muito essa mania de tudo querer ser do nosso jeito. O não, né, uma resposta negativa pode ser muito positiva, porque te faz traçar novos caminhos. E as pessoas ficam muito presas ali na mágoa do não. Ah, não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu pensei, né? Não estou exercendo a profissão que eu aprendi na faculdade. E a gente vê aí tantas pessoas com tanto sucesso, né? No mundo que não tem nada a ver com a faculdade que cursou, que fez. Tem gente que abandonou a faculdade no meio. Então, conheço muitas pessoas num ciclo social altíssimo que nem formação tem. Steve E isso Jobs, não o fez diferença da na profissão e no Microsoft, sucesso. Agora, você pode ver, toda pessoa que tem um sucesso, ela se dedica, ela trabalha, ela busca excelência, ela não tem preguiça. Eu brinquei do escritório, vocês me desculpem aí, gerentes e diretores de imobiliária, eu não acredito nisso. Eu não acredito da forma que é trabalhada a corretagem. Eu acredito que o corretor tem que ganhar a maioria da comissão, não a imobiliária. Na minha imobiliária, a imobiliária não fica com o maior percentual da comissão. Eu acho que aquele trabalho ali do corretor, bem feito, né? Porque tem corretor que não trabalha bem. Mas o trabalho bem feito de levantar aquele cliente, levantar aquela captação, fechar aquela venda, vale mais do que quem vai fazer o administrativo sim. daquilo ali. Então, não sei, né? Se a pessoa vai procurar outra transição, esteja aberto ao diferente, cresça. Conhecimento nunca faz mal, né? O É. conhecimento nunca faz mal. Às vezes tá batendo aí na sua porta uma oportunidade totalmente diferente do que você pensou e talvez o sucesso que você sonha tá nessa oportunidade. E você tá dizendo não, não, não.
para aquilo que está mais fácil. E aquilo tá ali batendo até tem um cunho psicológico nisso, né? Quando a gente está se autoconhecendo e que está buscando resposta, cheio de porquês, e o negócio está explícito ali, com placas luminosas, e você não quer aceitar, porque aquilo não chegou do jeito que você quer. Né? Eu sei, igual quando você idealiza um casamento. Você idealiza um casamento onde são só flores, onde o marido chega num cavalo branco, bonito, magro, sarado, lindo, e aí chega lá e você depara com a realidade. O que é a realidade? O que é o casamento? Né? A gente precisa de abrir mão de muitas coisas para poder estar junto com aquela outra pessoa que já tem uma vida. Não, são duas vidas diferentes. Né? Eu acho que isso se aplica na nossa profissão também, independente de quem seja, se é um médico, advogado, psicólogo, corretor. Ele tem que ver que existem outras pessoas com outras necessidades e com outros desafios, com outras questões, às vezes não nem só questões físicas, né, mas questões espirituais também, que precisam também. Eu não sei se já aconteceu de você um dia ligar para um cliente e de repente o cliente sair com você na cabeça, falar assim, não, agora eu não vou falar disso, não, uma hora aí eu vou resolver, eu não decidi isso, não, e de repente você desliga o telefone com aquele sorriso amarelo assim, tipo assim, nossa, será que eu liguei na péssima, a péssima hora? Sim, ligou. Sim. Já aconteceu comigo de a gente tá ali no meio de uma venda, fazendo a negociação ali, momento de fechamento, questão de pouca diferença financeira, o cliente comprador sumir, assim, não atender mais, não responder mais. Passado um tempo, o cliente aparece de novo e fala: Ó, Daniel, não te respondi não porque eu divorciei. Ou seja, Então aconteceu. agora eu não quero comprar, eu quero é vender. Nós vamos vender os 2 apartamentos aqui. Você, por favor, vem fazer uma avaliação. Mudou tudo, agora eu quero um apartamento de um quarto. Era uma casa de 4 que virou um apartamento de um Exatamente. quarto. Então, acontece isso e eu acho isso interessante, né? Como é que o corretor fica próximo. Sim. Eu fui professor de inglês. Professor também uma profissão muito bonita, porque é muito perto da pessoa que a gente fica. Do aluno ali, você vira uma referência de conhecimento. Mas eu acho que o corretor de imóvel é até um pouco mais íntimo dos planos. Porque para o professor você não conta seus planos. Mas para o corretor de imóvel, recentemente estava com 2 clientes aqui do outro lado, na rádio, atendendo eles, fazendo um planejamento, porque eles vão comprar lote e construir casa. E aí, toda uma reorganização financeira que precisava ser feita nas empresas, com comprovação de renda. Você acaba sabendo tudo da vida da pessoa, Sim. porque ela vai fazer a compra do principal imóvel. E aí, uma coisa não tem jeito, né? Ah, eu quero ser corretor de imóvel, mas eu não gosto de gente. Aí a Aí não pessoa tem vai ter que jeito. trabalhar no RH, ou então alguma coisa burocrática que não tenha que lidar com papéis, né? Sim. A pessoa trabalha lá com TI, também não vai ter que lidar com gente, vai ter que lidar com máquina, né? Mas, Eu acho muito difícil o ser humano que não gosta de gente prosperar. Eu aprendi que é dividindo que se multiplica. sim, E você não divide com o bicho, né? né? Apesar de que muita gente tem animais de estimação, não estou falando isso pelo amor de Deus, mas você divide com o ser humano. Eu acho que o exercício de humanidade está aí. É, E eu acho que isso está cada vez mais escasso. As pessoas não estão topando dividir as coisas. Por que será que os bairros antigamente eram mais tranquilos? As pessoas não pensavam em maldade? Não, as pessoas elas eram mais humanas. Elas topavam mais o divergente, elas eram mais tolerantes ao divergente dela. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá assim, as pessoas não estão pensando nas outras. Se você vai para o mercado de trabalho e você pensa só no dinheiro, sinto muito. Esse tempo já passou. é, Não tá dando para ser ganancioso. Deixar de ser ambicioso, não. Eu sou ambicioso. Eu dirigia um Uber alugado e queria comprar meu carro, né? Eu
morava com dificuldade de pagamento e queria construir minha casa, vou construir minha casa. É isso, a ambição A ambição faz te bem, né? faz ir para frente. Agora, a ganância é que não dá. Você achar que a pessoa tá ali só para te dar dinheiro, ninguém tá ali para isso, né? É. Eu acho interessante que a gente começa a conversar sobre essas coisas e acha que vai ser, nossa, como é que eu vou conseguir falar tanto tempo, né, sobre um assunto e a gente percebe que já tem quase uma hora que a gente está falando. Eu acho que a gente tem que fazer a parte 2, a parte 3, né, Daniel? É, é engraçado, né? A gente, você me convidou para vir e eu fiquei assim, não, mas tá na hora de eu fazer isso, eu não sei o que que eu vou falar lá, né? E esse período pensando de vir ou não, uma das coisas que me motivou foi essa questão da superação mesmo, disso que você pontuou, de fazer uma transição de carreira. E eu tenho visto que essas questões, elas não são tão profissionais, né? É uma transição de crescimento pessoal. Sim, As pessoas às vezes tentam separar a carreira é da da vida vida pessoal e pessoal não e tem não como. tem como. É, A, a pessoa, quando ela não está bem, ela não proporciona bem. Eu lembro que meu tio, Luiz de Jesus, ele falava muito isso comigo. Falava, Daniel, não aceita o lixo dos outros. A gente sai na rua, né? Toma uma fechada no trânsito, o cara te xinga, aquilo te deixa louco. Ele falava, Daniel, não fica com o lixo dos outros. sim, ter um Sai de escudo, casa, né? está bem, não aceita o lixo dos outros. Na vida profissional acontece isso muito. Na corretagem, eu sofro muita injustiça. Muita. Não, o que tem de gente dando pernada no mercado é demais, né? Muita, muita É. mesmo. Mas todos esses das pernadas Hum, me ensinaram também muito. uhum, Então, aprendi também com eles e sinto muito. Vida que segue, vou para frente. sim, Antes olhava para muitos deles para cima e e hoje eu hoje olho no olha, retrovisor, sim, ficou porque para minha trás. vida foi para frente. Não sei aonde que eles estacionaram, eu continuei andando e proporcionando isso a outras pessoas. Quem vem trabalhar comigo, né, as meninas que estão lá na corretagem, Márcia, Cláudia, Ângela, Selminha, Dalva, o pessoal que está lá na Master Broker, sabe que assim, eu trato o corretor da maneira que eu gostaria de ter sido tratado, sabe? A gente ajuda muito ali na venda. Eu fico super feliz quando às vezes eu vou partilhar ali a comissão, elas estão ganhando mais do que eu, e eu acho isso justo, a venda é delas. Isso fez com que elas se envolvessem mais na minha empresa, tenham orgulho de trabalhar na Master Broker. É até engraçado, né? Você cria o nome lá E atrás fica. e de repente a pessoa tá ali, não, eu tenho orgulho de É, trabalhar fala com, nesse né? lugar. Eu falo, gente, nem eu acho a Master Broker isso tudo, e você já acha isso mais do Pois que eu. é, Então, esse bem que a gente faz às pessoas, ele fica, né? E buscar uma profissão onde você se sinta bem e que você faça o bem ao outro, talvez pode ser muito mais prazeroso do que aquela idealização ali de faculdade, de formação. Ah, eu formei nisso. Olha, você falou um pouco de casamento, né? As pessoas mudam tanto, né? A pessoa casa com 22 anos. Ah, eu com 22 anos eu era uma pessoa. Eu é, com 45 anos sou outra e serei outra com 60, 65. Ou exatamente. seja, tem toda uma transição. Se você tem uma transição de pensamentos, de sonhos, de prioridade, você não vai ter uma transição profissional? Sim, nós mudamos e mudamos muito. E o mais importante é continuar essa mudança, uma mudança sempre para melhor, né? Cada dia melhor. Só hoje vou ser uma pessoa melhor. E amanhã eu repito para mim de novo. Só hoje vou ser uma pessoa melhor. Que aí a gente vai se lapidando, né? Daniel, eu gostaria muito de agradecer.
a sua presença. Eu vou Eu que tenho que deixar agradecer. deixar aqui na descrição todos os contatos, as suas redes, conforme a gente tinha falado, né? Eu te pedi Sim, a gente colocar, mas eu acho que a gente deve gravar um segundo episódio, porque é de muita importância. Eu acho que as pessoas certas vão vão receber essa mensagem aqui e vão se inspirar. Eu tenho certeza disso. espero que sim. Agradeço, né, Giovana, o convite. Fiquei muito feliz aqui de participar com você. Tudo que eu vou fazer com você é sempre muito bom. Ó, É, fala direito aí, que daqui a pouco as pessoas vão falar assim: aham, o que vocês estão fazendo? Ah, Não, não. É, brincadeira, só para cortar o gelo aqui. um papo que é sempre muito descontraído, ficou muito Aham. sério aqui, né? E assim, fica aí a mensagem para você que talvez hoje está insatisfeito com sua profissão, com a sua vida. Abra os seus horizontes, aceite que algumas derrotas é ruim perder, mas algumas derrotas nos prepara para ganhar. Então, flexibiliza aí um pouco essa direção. Fique atento aos sinais, atenta aos sinais do que está vindo para você e aproveite essa vida que Deus nos deu para que a gente cresça a cada dia. Na Bíblia também está escrito que basta a cada dia o seu mal. Então, às vezes, a gente fica ali remoendo coisas para trás, remoendo uma situação. Basta cada dia seu mal. Olha para o amanhã, olha para o hoje, faça hoje para você olhar para um amanhã melhor. E assim eu acho que seus caminhos vão prevalecer e você vai prosperar. Muito obrigada, Daniel. Você realmente tocou assim. Até eu tô pensando aqui, gente, fazer meus exercícios. Olha, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem sugestões, compartilhassem o canal. O Daniel também vai ter um canal próprio em breve. Aí eu vou ser convidada dele e eu vou falando aqui. Muito obrigada a todos. Beijo, fiquem com Deus.